Olá, boa tarde, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Então, continuando a nossa aula, só que agora a gente vai trabalhar com o quê? Com frações com expoentes negativos. A gente já viu as frações que tinham um expoente positivo, como é que a gente fazia e tal. Agora a gente vai ver quando a minha fração, ela tem expoente negativo, tá? Aí eu vou mostrar um negócio para vocês aqui, olha só. Essa aqui é a página do livro de vocês, se não me falha a memória, é a página 94, certo? Que diz assim, ó. Primeiro faz uma pergunta, né? Qual é o valor de 5 elevado a 2? E o valor de 5 elevado a 3? Aí ele deu uma explicaçãozinha bem básica, ó. A gente já viu quando o expoente ele era... Mas que vocês acompanham aí nesse A, B, C, D, até o G. Eu tô no A, é verdinho aí. Quando a gente já viu quando a gente tem o quê? Quando a gente tem expoentes que são positivos, que é só a gente multiplicar a base pela quantidade de vezes do expoente, né? No caso aí vai ficar 5 vezes 5 vezes 5, que é 125. E se o expoente for 2, vai ser 5 vezes 5, apenas duas vezes, vai ser 25. E se o expoente for 1, 5, repete o 5, né? Se o expoente for 0, vai ser... Toda vez que o expoente é 0, a base tem que ser diferente de 0, logo aqui, no caso, o resultado vai ser 1, certo? Só não funciona com base 0 e expoente 0. Isso a gente já viu em aulas passadas, tá? Tá, aí, ó, a partir da letra E da primeira coluna, a partir da letra E, nós temos o quê? Expoentes que são negativos, que tem o 1, ou seja, tem o menos 1, tem o menos 2 e tem o menos 3, né? Que ele deu como exemplo. O que é que ele faz? O que é que ele está dizendo assim quando você está vendo essa setinha aí de dividido por 5, dividido por 5, dividido por 5? Porque quando a gente trabalha quando à medida que a gente vai diminuindo os expoentes, a gente vai dividindo pela base. Se a gente sobe o expoente, a gente multiplica, sobe o número da base. Como assim, tia? Por exemplo, vamos pensar aqui, ó. No expoente 3, vamos pensar no expoente 3 e no expoente 2. De 3 para 2, eu diminui uma unidade. Então, significa que eu vou tirar uma base que é 5. Como é que eu vou tirar isso? Dividindo, porque a gente está falando de operações inversas. A operação inversa da multiplicação, que a potência ela tem tudo a ver com a multiplicação de bases iguais. Então, se a operação inversa é a, então a operação inversa é a divisão, certo? É por isso que ele está falando de divide aí. Mas o que eu quero que vocês entendam? Que para eu trabalhar com números que têm expoentes negativos, eu vou inverter a minha base. Pensa comigo. Aqui eu tenho um número que ele não está escrito na forma de fração, ele está apenas 5, né? Beleza, mas 5 a gente sabe que é 5 sobre 1, né? Aí nesse Ezinho aí. 5 sobre 1, certo? Invertir é 5 sobre 1. Só que aí o resultado vai ser invertido. É por isso que a gente tem que lembrar lá do conceito de inverso, tá? Inverter a fração, certo? Que é o que eu vou explicar aqui, ó, nesse slide que eu preparei para vocês. Esse ali é só a página do livro, eu estava explicando como é que funcionava aquela parte. Mas foquem aqui, ó. Por isso que eu coloquei. É importante lembrar do conceito de número inverso. O que é um número inverso? Se eu tenho uma fração que vamos pensar aqui, ó, nessa primeira aqui, ó, que é 7 sobre 9. Se eu quero falar que é o inverso dessa fração, o inverso dessa fração vai ser 9 sobre 7, certo? Concorda comigo? Quem é numerador vira denominador e quem é denominador vira numerador, certo? Vai inverter. E se eu inverto a fração, eu obrigatoriamente tenho que inverter o quê? Os meus expoentes, tá? Então, eu sempre tenho que trabalhar com expoentes que são positivos. Só que para eu deixar o expoente positivo, eu tenho que fazer a inversão da minha fração. Então, toda vez que você tiver expoente, ó, que é negativo, toda vez que tu vê que o expoente da tua fração ele é negativo, você vai ter que inverter essa fração, né? Você vai inverter essa fração aqui. Ó, inverteu, ficou isso aqui. À medida que você inverte a tua fração, você tem que também trocar o sinal do expoente. Inverteu a fração, trocou o sinal do expoente. Inverteu a fração, trocou o sinal do expoente.
tá? Então, perceba que, ainda que a fração seja tanto ela positiva quanto negativa, você vai ter que inverter, certo? Quando a fração é positiva e você inverte, o que acontece? Permanece positiva, só que invertida. No caso aqui, ó, o primeiro exemplo, nós temos aqui quem? Nós temos o 7 sobre 9 permaneceu positiva 9 sobre 7, certo? No segundo exemplo aqui, nós temos quem? Nós temos 4 sobre 5. Quando a gente inverteu, ficou 5 sobre 4, certo? No terceiro exemplo, nós temos quem? 2 sobre 5. Quando foi invertido, ficou 5 sobre 2. Beleza. Aqui, pessoal, também vai ficar negativo, ó. Eu já tinha uma fração que era negativa. Quando eu inverto, ó, ela continua negativa, só que quem é numerador vira denominador e quem é denominador vira numerador, certo? A mesma coisa aqui, ó. E esse aqui, certo? A gente já conheceu alguns exemplos de frações. Tá, e como é que a gente resolve isso aqui? Depois que a gente transformou esse expoente que era negativo para um expoente positivo, a gente tem que resolver isso aqui. E isso aqui a gente já sabe resolver, porque a gente já aprendeu na aula passada com expoentes positivos, certo? Então, é só uma continuidade. Você aprendeu como faz isso, agora você está aprendendo a transformar uma fração que tem expoente negativo para expoente positivo, tá? Mas vamos seguir aqui nosso exemplinho aqui. Exemplozinho. Certo. Vamos aqui, ó. Aí eu vou falar desses casos para vocês que eu acho interessante falar, porque eu quero que vocês tenham isso em mente. Ó, base negativa. Aí eu tô falando disso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês o que é base. Quando eu falo base negativa, eu tô falando disso daqui, ó. Tudo que tá dentro do parênteses, tá? E expoente pá. Você percebe que o expoente aqui, ó, ele é pá. Tem que ser negativo, né? Porque a gente tá falando de expoentes negativos, tá? O expoente pá. Tá, o expoente ele é negativo e a minha base também é negativa. Só que o expoente é pá. Quando o expoente for pá, toda vez que o expoente for pá, aqui eu não vou usar aquela regrinha lá do passado, porque a gente tá falando de quem? De expoentes negativos, né? Vamos pensar aqui, ó. Jogo de... Eu vou primeiro fazer o quê? Inverter a minha base, né? Inverter a minha base. Pronto, inverti a base, o 9 ficou em cima, o 7 ficou embaixo, permaneceu negativa. Inverto quem? O meu expoente. Olha só, a primeira coisa que eu tenho que fazer, que eu tenho que pensar, é inverter a minha base. Inverti a base. Quando eu inverto a base, eu tenho que transformar o meu expoente para expoente positivo, certo? Então, pronto, já tenho aqui as primeiras etapas, né? Inverti a base, agora o expoente é positivo. Agora sim, eu resolvo minha continha normal, como eu já aprendi. Ah, se o expoente é pá e a base é negativa, então, ó, eu já tenho meu resultado que vai ser positivo. Ainda se a minha base for positiva ou negativa, ou se o meu expoente pá, o resultado vai ser positivo, tá? Lembrando isso aqui. Então, eu vou fazer de azul, certo? Então, 9 vezes 9 é 81, 7 vezes 7 dá 49. Menos por menos vai dar mais, é por isso que fica positivo. Vamos pensar agora aqui, ó. Quando a minha base é negativa, só que o meu expoente é ímpar, tá? E lembrando que a gente está falando de expoentes negativos, tá? Beleza. Então, aqui, ó, o primeiro passo é inverter a base. Invertendo a base, olha só, ficou 5 sobre 2, né? Era 2 sobre 5 negativo, ficou 5 sobre 2 negativo. Beleza. À medida que eu inverto a minha base, eu tenho que trocar o sinal do meu expoente. Ele é negativo, ele vai ficar positivo, tá? Então, esses dois passos têm sempre que andar junto. Agora, quando o meu expoente ele é ímpar, o meu resultado vai ter o mesmo sinal da minha base. Se a base é negativa, o resultado fica negativo.
Se a base é positiva, o resultado fica positivo. Nós temos, nesse caso aqui, uma base negativa. É por isso que o meu resultado aqui ficou negativo, tá? Expoente ímpar, sinal da base, tá? Expoente par, sempre positivo. Beleza? Não tem erro, pessoal. Então, aqui, ó, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Beleza? Com negativo, a gente já aprendeu o porquê. Vamos agora aqui para o próximo slide. Quando eu tenho, ó, isso aqui é semelhante ao outro, só que eu estou falando de bases que são positivas. É mais tranquilo ainda, porque quando você tem base positiva, o teu resultado ele já fica positivo automaticamente, tá? Quando tua base é positiva, não tem aquele jogo de sinal que a gente faz, que nem eu falei anteriormente. Então, vamos lá. Primeiro passo, quando a gente olhar um expoente que ele é negativo, o que que acontece? Olhou o expoente aqui, ó. Olhou o expoente negativo? Inverter a base. Pronto, inverti a base aqui, ó. Se era 9 aqui, esse vai para cima. Se era 7, esse vai para baixo, tá? Então, vai ficar 9 sobre 7. Fazendo isso, aí o que que aconteceu? O expoente que era negativo vira positivo. Eu faço isso justamente para me transformar esse expoente, tá? Agora, vai cair no que eu já aprendi, né? O que a gente já aprendeu em aulas passadas. Eu posso fazer assim, pessoal, ó. Eu posso pegar a minha base, que é 9 sobre 7, e multiplicar por ela mesma 2 vezes. Posso fazer isso? Posso. Na verdade, é isso que acontece. Mas eu também posso fazer assim, ó. Que isso aqui é uma propriedade da potência, tá? Vocês vão ver mais à frente com mais afinco, vamos dizer assim. Mas já vou adiantando para vocês bem aqui, ó, que eu posso fazer isso, elevar o 9 ao quadrado e elevar o 7 ao quadrado, certo? Então, se eu elevo o 9 ao quadrado, vai dar 81. Se eu elevo o 7 ao quadrado, vai dar 49. E aí, morreu Maria Preá, certo? Vamos agora para esse exemplo aqui, ó. Se eu tenho base positiva, expoente ímpar, primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu olho um expoente negativo, eu tenho que transformar ele para positivo. Só que para eu fazer isso, eu tenho que inverter a minha base, tá? Então, a base aqui é 2 sobre 5. Então, invertendo vai ficar 5 sobre 2. Pronto, transformei meu expoente positivo. Não tenho mais expoente negativo. Já estou trabalhando com expoente positivo. Agora é tranquilo, tá? É tranquilo porque a minha base ela é positiva. Se a base é positiva, eu não vou ter possibilidade nenhuma de o meu resultado ser negativo, tá? Então, independente do expoente ser par ou ímpar, se a base for positiva, também o meu resultado vai ser positivo, tá? Aí eu só vou fazer o quê? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 2 vezes 2, 4. 2, 4, 8. Certo? Eu poderia muito bem aqui, ó, ao invés de botar essa fração e essa fração, eu poderia apenas elevar o 5 à terceira, que é 5 vezes 5 vezes 5. Copiar tudo junto, tudo no numerador. E poderia também copiar tudo no numerador, 2 vezes 2 vezes 2, tá? Que estaria certo e daria o mesmo resultado, tá ok? E nós temos também, pessoal, ó, às vezes você não vai olhar, às vezes você não vai ter somente números em fração, a tua base ela não vai ser fração, mas você tem que deduzir uma coisa, toda vez que eu tenho um número, um número seja ele natural, seja ele inteiro, toda vez que eu tenho esses números, eu posso transformar eles para fração, certo? Quando eu tenho aqui, por exemplo, o 5, como é que esse 5 fica em forma de fração? Por que eu tenho que transformar para fração? Porque eu tenho que inverter. Quando eu inverto, o denominador vira numerador e o numerador vira denominador. Então, eu tenho que ter o numerador e tenho que ter um denominador, certo? Então, o 5. O que é 5? 5 ó, 5 ele vai ser 5 sobre 1, né? 5 sobre 1. O que eu fiz aqui? Eu só recopiei escrevendo essa base com forma de fração, tá? Eu não inverti ainda. É por isso que eu não troquei ainda o meu expoente, porque eu ainda não inverti, certo? Beleza, agora eu tenho uma base, que ela é uma fração, que eu tenho um numerador e um denominador. E eu tenho também um expoente que ele é negativo, certo? Agora, o primeiro passo, quando o expoente é negativo, inverter a base. Inverter a base é mudar de lugar, né?
Quem tá em cima vem para baixo, quem tá embaixo vai para cima, certo? Mudei de lugar, também eu vou mudar o quê? Eu até coloquei esse mais aqui, mas ele não existe aqui, tá? Esse menos não existe aqui. Eu mudo minha base também, tá bom? Aqui fica somente o 2, tá? 2 positivo. Deixa eu só arriscar aqui. 2 positivo. Certo? Porque eu tenho que eliminar esse menos 2 aqui, tá bom? Então, eu não tenho esse sinal. Vou ter só o 2 aí no expoente, positivo. Tá. Agora é só fazer levar ao quadrado. Vai ser quem? Eu posso escrever assim, né? Pegando as bases mesmo na forma de fração, multiplicar as frações. Ou eu posso simplesmente dizer que 1 ao quadrado é 1 e 5 ao quadrado é 25. E eu vou obter o mesmo resultado. Tá ok? E, pessoal, uma coisa aqui que eu quero falar com vocês. Toda vez também, ó, aqui o expoente era 2, poderia ser 3, ou seja, menos 2, poderia ser menos 3, menos 4. Mas toda vez que o expoente for menos 1, a gente não vai pensar muito. Quando o expoente for menos 1, você só vai fazer a inversão da base, tá? A gente já sabe que 5 é a mesma coisa que 5 sobre 1, né? Então, quando eu inverter essa base aqui, vai ficar como? Vai ficar 1 sobre 5. Por que eu inverti? Por que eu só inverti? Porque, ó, aqui tem 1. Toda vez que for elevado a menos 1, toda vez que você vê esse cálculo aqui, 5 elevado a menos 1, você só inverte, tá? Vai ficar 1 sobre 5. E se fosse, por exemplo, 6 elevado a menos 1, o meu resultado seria 1 sobre 6. E se fosse 8 elevado a menos 1, o resultado seria 1 sobre 8, tá ok? É sempre 1 sobre o resultado que você tá vendo, tá bom? Então, pessoal, é basicamente isso, tá? Que a gente tem que entender nessa aula aqui de frações, potências, na verdade, com base em uma fração, sendo que o meu expoente é o quê? Negativo. Então, vou passar para vocês aqui, ó, a agenda. Página 95, questões 11, 12, 13, 14 e 16. Tudo isso, professora, tem algumas aqui que é apenas de marcar. E as outras é só para você aplicar o conceito que você acabou de assistir, certo? Que é inverter a base e botar o expoente positivo, certo? Então, é por isso que não vai ser muito puxado essa atividade, tá ok? Ó, deixa eu só mostrar para vocês aqui. Nós temos aqui, ó, a 11 tranquila, a 12 também. A 13 é aquele mesmo conceito da aula, tá? Mas você pode apenas pegar a ideia do que eu expliquei, certo? 14 também é tranquila. 15, tranquila, você tem que primeiro responder esse elevado aqui, depois multiplicar. E a 16 também é tranquila, tá? Aí, a gente vai corrigir na quarta-feira, tá? Se tudo der certo, a gente corrigir na quarta, tá bom? Até mais e bons estudos para vocês. Cheiro.